Olá, eu sou Oswaldo Furiato e você está ouvindo agora o podcast Ácido Revelador, a verdade nua, crua e que você não quer ouvir sobre o mundo da fotografia e do design. No podcast anterior eu falei sobre o custo do trabalho de fotografia e a falsa impressão que as pessoas têm que pagando barato por um trabalho elas estão levando vantagem. No podcast de hoje o papo vai ser um pouco mais pesado ainda. Nós vamos falar qual é a dificuldade em pagar um serviço relacionado à arte, seja ela fotografia ou design. E não estamos mais falando em valor agora, sim no ato de pagar mesmo, de pegar o dinheiro e pagar pelo trabalho. Eu posso garantir aqui que 100% dos profissionais que trabalham nessas áreas, tanto de fotografia quanto de design, já tiveram em algum momento uma dificuldade para receber um trabalho, seja de empresa ou de pessoa física. Pode até estar sendo um desabafo pessoal meu sobre isso, afinal de contas, com 30 anos de carreira, eu já passei por muitas situações dessas. Mas tenho certeza que você que está ouvindo e trabalha com a área de arte, também já teve essa dificuldade. Antigamente, um fio de bigode já era suficiente para fechar um acordo e, consequentemente, honrá-lo perante o seu pagamento. Já nos dias atuais, até contratos assinados, em alguns casos, não é suficiente para que se receba em dia um trabalho que foi prestado. Eu tenho a impressão que conforme os pelos do bigode foram caindo em desuso, a vontade de não pagar os outros começou a tomar esse espaço para si. E chegou a tal ponto de hoje pessoas físicas, empresas pequenas ou mega empresas não se preocuparem com pagamentos conforme combinado e nas datas combinadas. Dá a impressão que eles pensam que artistas que trabalham com design e com fotografia não precisam se alimentar, não precisam pagar suas contas e não tem nenhum custo para fazer aquele tipo de trabalho. Vou ainda além. Engana-se quem acha que você tem maiores chances de tomar o calote de um desconhecido ou de uma empresa pequena. Com os meus 30 anos de experiência, eu já vivi isso em todos os âmbitos possíveis, de pessoas que faziam parte do meu círculo de amizade até empresas de porte nacional. Embora o número de calotes completos que eu tomei seja pequeno, a canseira para receber já é algo bem mais comum na minha vida profissional. O famoso te deposito amanhã sem depositar é algo corriqueiro, chegando ao ponto de eu dizer que sou o famoso São Tomé, só acredito vendo. A situação se agrava ainda mais em épocas de crise econômica, onde pessoas e empresas precisam de fotografia ou de design, contratam os profissionais para fazer esses trabalhos, mas na hora de pagar sempre arrumam uma desculpa, passando ou retardando os pagamentos. Sem contar aqueles, é claro, que são os famosos picaretas profissionais e já fazem isso de caso pensado, sabendo que não vão pagar pelos trabalhos executados. A situação se tornou tão séria que hoje em dia não pediram a antecipação de pelo menos metade do trabalho ou de um percentual qualquer. É praticamente reconhecer antecipadamente que você será enganado ou trapaceado na hora do pagamento. Reconhecendo que nem sempre é possível pagamento antecipado total ou em parte, eu, por exemplo, tomei uma decisão muito drástica. Hoje em dia, os trabalhos de fotografia e design que tanto eu quanto a minha empresa prestam ficam como uma espécie de reféns até que o pagamento seja efetuado. E só depois o material é entregue. As únicas exceções é quando há uma assinatura de contrato antecipada ao trabalho. Não que isso garanta 100% do pagamento, mas pelo menos o contrato dá um respaldo legal sobre a execução daquele trabalho. Embora mesmo com contrato, em alguns casos, há a necessidade de sua execução extra ou judicialmente. E a cara de pau não tem limite. Já ouvi desculpas desde faz uma semana que não consigo acessar o meu banco, até coisas que soariam como morri, mas passo bem. O que me faz pensar que neste momento a falta de dinheiro para pagar um serviço se deve ao fato de ter gastado tudo com óleo de peroba para passar na cara de pau. Também não há uma área da fotografia onde isso não aconteça. Já vi casos que vão desde um ensaio de recém-nascido até fotos para catálogo de produtos, todos eles dando canseira na hora do pagamento. Se essas pessoas e empresas acham que a fotografia não é algo que deva ser pago, então por que contratar um fotógrafo?
Pegue o seu próprio celular e faça essas imagens. A partir do momento que você contrata um profissional, esse trabalho vai ter um custo. E se você não pode pagar ou não tem condições de pagar naquele momento, há duas soluções. A primeira é conversar sobre com quem você está contratando. A segunda é não contratar. Embora sejamos artistas, nós não podemos pegar a nossa conta de luz, por exemplo, desenhar umas carinhas bonitinhas nela e devolver como forma de pagamento. Nós precisamos de dinheiro para pagá-las. E agora eu vou te contar um segredo muito importante. O dinheiro para um artista pagar as suas contas vem de onde? Do trabalho que ele executa com arte. Eu até que gostaria de pagar as minhas contas com desenhinhos feitos nos boletos ou com uma foto impressa grampeada no verso de um carnê, mas infelizmente a sociedade capitalista ainda não aceita esse tipo de pagamento vindo de um artista. Sarcasmos à parte, talvez a maioria dos brasileiros médios não consigam entender a importância da arte e do artista em suas vidas. Um fotógrafo, por exemplo, não é um mero apertador de botões que está gerando um arquivo de imagem. Um fotógrafo é um artista e está criando uma memória para o futuro ou ajudará você a vender mais o seu produto ou o seu negócio. Assim sendo, enganá-lo ou atrasar o seu pagamento não é uma maneira correta de tratar o seu negócio, muito menos uma maneira honrosa de guardar uma memória. E por falar em memória, a minha é excelente. Eu lembro de cada pessoa ou empresa que prestei serviço nesses 30 anos, inclusive se me pagaram em dia, se atrasaram ou se não me pagaram. Mas como toda memória ainda pode falhar, eu também tenho isso por escrito, já que o caderninho é algo que jamais falha. Tenho um amigo que ainda arrumou uma solução muito inusitada. Ele andava com uma máquina de cartão de crédito no bolso. Quando a pessoa falava que não tinha como pagar naquele exato momento, ele sacava sua maquininha e dizia: "Eu passo no crédito, não tem estresse". Isso também me ensinou uma coisa importante. Quando uma pessoa ou empresa te fala que vai pagar em dinheiro porque não tem conta bancária e porque não tem cartões, fique esperto, com certeza você vai tomar uma canseira se fizer esse trabalho sem o pagamento antecipado. Eu cheguei ao ponto de ver uma pessoa que eu estava cobrando fazer um depósito com o número errado da minha conta, simplesmente para dizer que tinha feito, e assim ganhar mais uma semana para o pagamento, já que estava viajando e não poderia tentar novamente. Como eu disse anteriormente, por baixo do bigode dessa gente deveria ter madeira maciça. E os casos são tanto no meio dos fotógrafos que, se você procurar com calma na internet, com certeza vai achar um meme falando sobre isso. Para encerrar o nosso papo de hoje, fica aqui a nossa homenagem a cada um de vocês que não pagou ou que atrasou o pagamento a um artista. Nós não esquecemos de nenhum de vocês. E se você quiser ver um tema aqui no Ácido Revelador, é só me procurar no Instagram, @OsvaldoF, Osvaldo escrito com V, e me mandar um direct.